Antes de tudo existir, não havia estrelas, galáxias ou planetas. Não havia luz, nem escuridão. Não havia espaço, nem tempo. Nada, apenas uma singularidade. Um ponto infinitamente pequeno, menor que um grão de areia, mas contendo toda a energia, matéria e leis, que um dia formariam o universo inteiro. E então, há cerca de 13,8 bilhões de anos, algo aconteceu. Em um instante tão rápido que desafia qualquer compreensão humana, essa singularidade entrou em expansão. Não uma explosão comum menos, mas a expansão repentina e violenta do próprio espaço. Foi o Big Bang. Nos primeiros trilionésimos de segundo, a temperatura era tão alta que nada conseguia existir de forma estável. O cosmos nascente era uma mistura turbulenta de energia pura, flutuando em densidade e temperatura inimagináveis. Mas à medida que a expansão avançava, o calor extremo começou a diminuir. E conforme esfriava, as partículas fundamentais começaram a se formar. Quarks, gwerfins, prótons, nêutrons, elétrons, tudo surgindo em intervalos absurdamente curtos. Cerca de 1 milionésimo de segundo depois, os primeiros blocos da matéria já existiam. O universo era uma tempestade incandescente de partículas colidindo e se separando em velocidades próximas à da luz. Mesmo assim, nada ainda lembrava estrelas ou átomos. Era uma sopa cósmica densa, brilhante e caótica. Milhares de anos se passaram, e o universo continuou a se expandir e esfriar. E então, cerca de 380 mil anos, após o Big Bang, algo extraordinário aconteceu. Os elétrons finalmente conseguiram se unir aos núcleos. Pela primeira vez, os primeiros átomos estáveis surgiram menos, principalmente hidrogênio e hélio. E a luz, antes presa, conseguiu se mover livremente pelo espaço. Foi o primeiro amanhecer do cosmos. A radiação liberada naquele momento viaja até hoje pelo espaço e ainda pode ser detectada. É a famosa radiação cósmica de fundo, o eco visível do nascimento do universo. Mas, apesar desse brilho, o cosmos entrou numa fase silenciosa e misteriosa, a Era das Trevas. Não existiam estrelas, nem galáxias, nem planetas, apenas imensas nuvens de hidrogênio e hélio espalhadas pelo vazio. Essa fase durou milhões de anos. A luz existia, mas não havia nada para iluminá-la. Era como ter um universo cheio de lanternas desligadas. Porém, mesmo em silêncio, algo extraordinário estava acontecendo. A gravidade, essa força discreta e inevitável, começou a agir. Pequenos acúmulos de matéria se atraíam, criando regiões ligeiramente mais densas. Com o tempo, essas regiões se tornaram enormes nuvens, cada vez mais compactas. E então, cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang, o cosmos mudou para sempre. As primeiras estrelas nasceram. Elas eram colossais, muito maiores que o nosso Sol. Brilhavam com intensidades impossíveis de imaginar. E como viviam rápido, morriam rápido. Em seus núcleos, ocorreu a primeira grande alquimia do universo. A fusão de elementos. Hidrogênio virava hélio. Hélio virava carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro. Essas primeiras estrelas iluminaram o universo pela primeira vez. Seus brilhos romperam a escuridão absoluta, reacendendo o cosmos. E quando explodiram em supernovas, espalharam esses elementos requiem, criados pelo espaço. Tudo o que existe hoje, planetas, árvores, oceanos, você, nasceu no interior dessas estrelas primitivas. Cada átomo do seu corpo já fez parte de uma explosão cósmica. Com bilhões de estrelas surgindo pela imensidão, a gravidade começou a organizar o caos. Pequenos grupos de estrelas se juntaram e formaram os primeiros aglomerados estelares. Esses aglomerados, por sua vez, atraíam outros, crescendo sem parar. Foi assim que nasceram as primeiras galáxias. No começo, eram estruturas pequenas e irregulares, mas com o passar dos bilhões de anos, elas se fundiram, colidiram, se deformaram e renasceram em formas majestosas, espirais, elípticas, anãs, gigantes. Entre essas galáxias, estava uma que se tornaria crucial para nossa história. A Via Láctea. Ela começou pequena, provavelmente como um aglomerado jovem que, ao longo de bilhões de anos, engoliu outras galáxias menores. Com o tempo, cresceu até se tornar essa imensa espiral com mais de 100 bilhões de estrelas, e uma delas seria muito especial. Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, em um dos braços espirais da Via Láctea, uma nuvem de gás e poeira entrou em colapso. Algo, talvez uma supernova próxima menos, sacudiu essa nuvem, fazendo-a se comprimir. No centro desse colapso, uma estrela jovem começou a brilhar. O Sol, ao redor dele, poeira e detritos, começaram a girar, formando um disco protoplanetário. Essas partículas se chocavam e se juntavam, criando pedaços cada vez maiores. Em milhões de anos, esses blocos se tornaram montanhas, depois esferas. E então, os planetas do Sistema Solar, um desses mundos recém-formados,
estava em uma posição perfeita. Nem tão perto do Sol a ponto de evaporar, nem tão longe a ponto de congelar. Um planeta azul, coberto por rochas incandescentes e tempestades de fogo. A Terra estava nascendo. A Terra jovem era um lugar hostil. A superfície fervia em lava. Asteroides e cometas caíam constantemente, bombardeando o planeta. A atmosfera era tóxica, composta por gases vulcânicos. E, então, um impacto colossal ocorreu. Um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra. O impacto foi tão intenso que arrancou um pedaço gigantesco do planeta. Esse pedaço se uniu no espaço e formou a Lua. A Lua, recém-criada, ficou muito mais próxima da Terra do que é hoje. Ela estabilizou a rotação do planeta, criou marés fortes e ajudou os oceanos a se formarem. Milhões de anos depois, a superfície começou a esfriar. A água líquida se acumulou, formando mares e oceanos primitivos. E quando há água, há potencial para algo extraordinário. Em algum ponto, entre 3,5 e 4 bilhões de anos atrás, moléculas simples começaram a se combinar, se reorganizar e se replicar. A primeira vida surgiu menos microscópica, frágil, mas capaz de se multiplicar. Por bilhões de anos, esses seres unicelulares dominaram a Terra, produzindo oxigênio pela fotossíntese e mudando completamente a atmosfera. Com um novo oxigênio disponível, formas de vida mais complexas começaram a aparecer. Animais marinhos surgiram, plantas conquistaram a terra firme, insetos, anfíbios, répteis, e então, os gigantes do passado, os dinossauros. Eles dominaram o planeta por milhões de anos, até uma colisão devastadora mudar tudo novamente. Após sua extinção, mamíferos se diversificaram. Pequenos primatas evoluíram lentamente, desenvolvendo visão, coordenação e inteligência. E assim, após uma longa jornada, surgiram os primeiros ancestrais humanos. Se o universo tivesse 24 horas, a humanidade apareceria apenas nos últimos 2 segundos. Somos recentes, quase insignificantes no tempo cósmico. Mas, apesar disso, fizemos algo extraordinário. Olhamos para o céu e começamos a perguntar de onde viemos. Construímos telescópios, sondas, observatórios espaciais. Viajamos para fora da Terra. Decodificamos a luz das estrelas. Identificamos galáxias distantes. Encontramos ecos do Big Bang. Hoje, entendemos que cada átomo do nosso corpo foi forjado no coração de estrelas que morreram bilhões de anos antes de existirmos. Somos, literalmente, poeira estelar que ganhou consciência. Mas a história não termina aqui. O universo continua em expansão. Galáxias se afastam a velocidades cada vez maiores. Dentro de bilhões de anos, a Via Láctea e Andrômeda vão colidir, formando uma nova galáxia gigante. Estrelas novas vão nascer. Outras vão morrer. E, um dia muito distante, quando o combustível das estrelas terminar, o universo pode se tornar um lugar frio e escuro novamente. Mas isso está tão longe que incontáveis gerações virão antes disso acontecer. Enquanto isso, nós continuamos aqui, observando o cosmos, fazendo perguntas, buscando respostas. A história do universo é a nossa história, e cada segundo vivido é uma continuação desse grande enredo cósmico que começou com um lampejo de luz há bilhões de anos.